Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor a todos. Eu sou o Diácono Jean. Nós vamos iniciar uma série de estudos no livro do profeta Neemias. Hoje nós vamos estar fazendo menção do capítulo 1, os versos de 1 a 4. Vamos estar fazendo um estudo bíblico expositivo, versículo por versículo. A palavra do Senhor diz assim: a palavra de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, antes de nós começarmos esse estudo expositivo, eu gostaria de ressaltar algumas circunstâncias para poder melhorar o nosso aprendizado diante do texto. A nação de Israel viveu aproximadamente 120 anos no reino monárquico. No reino monárquico, instituída a monarquia. O que era a monarquia? A monarquia era a situação do Reino Unido. Foram 40 anos com o rei Saul, mais 40 anos com o rei Davi e 40 anos com o rei Salomão. Após esses 120 anos de monarquia, a nação de Israel teve um declínio. Ou seja, a nação de Israel começou a pecar gravemente contra Deus e a situação se agravou para a nação de Israel. A nação de Israel achava que, por ter o templo de Deus na sua cidade, ela achava que tinha o direito de pecar sem limites, porque a glória de Deus se fazia presente na cidade devido ao templo. Porém, a nação de Israel ela instituiu uma forma de sincretismo religioso, uma mistura de adoração a falsos deuses, e com isso teve resultado a queda. Essa queda simboliza o cativeiro babilônico. O povo foi cativo, o povo foi para o cativeiro babilônico. Sofreu uma grande opressão da grande potência mundial na época, que era a nação da Babilônia. Foram assolados seus muros, destruídos as portas, foi destruído, posto à ruína o templo do Senhor, foi saqueado, o povo foi levado cativo, muitos ficaram nas cidades, porém sofreram coisas drásticas. É nesse intervalo, porque existe uma promessa de 70 anos de cativeiro. Após esses 70 anos, Deus ele levanta um homem chamado Zorobabel, junto com um grupo de judeus. Eles resolvem voltar para Israel. Chegando lá, eles encontram uma grande oposição, porque a função, a finalidade a finalidade de Zorobabel seria nada mais nada menos que reconstruir os muros, reconstruir o templo, Então, nesse tempo eles encontram ali a opressão. Que opressão? Os samaritanos. O que eram os samaritanos? Os samaritanos nada mais era que um grupo religioso, eles se misturavam com os outros povos, trazendo uma forma de miscigenação, sabe? Uma mistura entre nações ali, uma mistura entre os povos, e também existia um sincretismo, da mesma forma que a nação de Israel, um sincretismo religioso, uma mistura ali, Quando, no cativeiro babilônico, muitas pessoas se esqueceram de Deus. Muitas pessoas se lembravam de Deus e se lamentavam, E também muitas pessoas reunia uma forma de sinagoga, para poder estudar a lei. Alguns estudiosos vão ressaltar muito isso, de que não havia templo na Babilônia para adorar o Senhor, mas eles faziam meio que escondido uma forma de sinagoga ali para eles estarem fazendo um estudo da palavra de Deus. Consequentemente, essas pessoas voltaram, alguns voltaram com Zorobabel, voltaram com a intenção de reconstruir o templo, se depararam com os samaritanos, a oposição,
eles falaram: olha, a gente não vai misturar a nossa fé diante de Deus com o sincretismo que vocês estão querendo me fazer aí, né? A gente não apoia essa união, a gente não vai quebrar os nossos princípios. E com consequência disso, os samaritanos, que eram uma grande opressão dentro de Israel, eles escrevem uma carta ao rei Artaxerxes dizendo: olha, essas pessoas, esses judeus que vieram da Babilônia, eles estão com intenção aí de prejudicar o seu reino. Eles estão com intenção de nos prejudicar, eles estão com intenção de manipular o povo, né? Então, Artaxerxes, com medo de tudo isso, ele cria uma espécie de um decreto, né, que envolvia o que? A paralisação da obra do templo, da reconstrução. Então, Zorobabel agora, junto com os judeus, se vêem de mão atadas, porque eles não podem fazer nada em prol da reconstrução do templo, porque havia sido embargada a obra, né, em outras palavras. Com isso, os judeus que vieram da Babilônia, eles voltaram aos seus antigos afazeres, aos seus antigos lares, muitos voltaram para as lavouras, né? E eles não queriam mais cuidar da casa de Deus, né? Que estava tudo em ruína a princípio, desistiram disso tudo, né? Imagina como que não estava a cidade, né? Totalmente assolada, as pessoas totalmente desmotivadas, as pessoas totalmente desamparadas, sem perspectiva nenhuma. Imagine o ambiente que não estava ali dentro da nação, o desânimo, né? Os componentes desanimador para reconstruir a cidade. O povo estava totalmente desmotivado. É nessa época que se levanta o profeta Ageu, o profeta Zacarias, para trazer esse estímulo novamente para a nação. É nesse período que eles se levantam, que Deus levantam eles, né? Também existe uma segunda leva, né, depois de Zorobabel, com a intenção de reconstrução, que é o sacerdote Esdras, né? Esdras, ele era um mestre, um escriba, né? Havia se especializado na lei do Senhor. Lá em Esdras capítulo 7, verso 10, vai tratar bem sobre isso, né? Resumindo, Esdras foi um homem importante para a reconstrução da vida espiritual da nação de Israel. Esdras teve essa finalidade de reconstruir, né? Então, vale ressaltar a importância. Esdras teve a finalidade de reconstruir aquilo que havia sido perdido, né? A intimidade com Deus, né? E mais tarde, né, vai se levantar a terceira levada de reconstrução, que é Neemias, né? Neemias, ele é um copeiro, né? O verso 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, né? Ou seja, o castelo do rei Artaxerxes, na época do inverno, né? Denominada a fortaleza, na cidade de Suzã. Neemias era um copeiro, um homem de muita intimidade com o rei, um homem de confiança. Vale lembrar que após os 120 anos de monarquia da nação de Israel, foram passados aproximadamente 19 reis pelo reino. E assim, quem matava o rei não era preso. Quem matava o rei se tornava rei. Então, uma das principais causas da morte dos reis era por envenenamento. A função do profeta Neemias é o que? Tomar o primeiro cálice de vinho, comer a primeira pratada de comida ali, para ver o que? Se existia alguma intenção de envenenamento. Se acontecesse alguma coisa com ele, o rei não desfrutava daquele banquete ali, né? Então, para vocês verem como era importante a função de Neemias no palácio. Neemias tinha uma vida boa, era um homem de confiança, era um homem que tinha os seus princípios diante do rei, era um homem sensível, se mobilizava com a situação, né? Porque nós vamos ver que ele chora diante de Deus, porque é a forma que a nação de Israel está passando, né? Olha o verso 2. Que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. Ou seja, Anani era um dos irmãos de Neemias, ele com mais alguns homens da tribo de Judá, da cidade de Judá, eles vêm diante vão visitar Neemias, e Neemias, olha, e aí, como é que está meu povo lá? Né? O que está acontecendo com a nação lá? Como é que tá as coisas? Quais são as notícias? Né? Ou seja, ele se preocupava com a nação. Neemias, ele tinha um intuito,
né? Ele tinha uma questão de liderança, era um homem que se preocupava com o próximo, uma coisa que falta muito nos dias de hoje, a preocupação com os próximos. Será que a gente tem se preocupado com o nosso vizinho ou o nosso próximo? Nós temos feito esse processo de empatia, porque a empatia leva o amor. E um dos princípios, uma das ordenanças é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós temos que fazer esse processo de empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar da pessoa. Neemias estava se perguntando porque ele estava se colocando no lugar dos irmãos dele lá, que estavam totalmente ruim e desprezo, né? Miséria. Então Neemias tem todas as características de um grande líder. Se nós, irmãos, não formos líder dentro da nossa casa, nós não podemos ajudar as pessoas, né? A gente não consegue fazer algo em prol das pessoas, né? Então, a gente vê a importância de Neemias dentro do palácio. E aí, ele vai começar a fazer uma espécie de diagnóstico diante da nação de Israel. Aí, o verso 3 vai dizer: E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro. Lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Né? Primeiro eu quero fazer chamar a atenção dos muros. Os muros envolvem segurança. Quando a gente fala muros naquela época, a gente já se lembra de torres, e torres envolvia sentinelas. Sentinela é aquele que não dorme, é aquele que cuida da cidade, né? Então, como os muros estão assolados, não existe torre nem muito menos sentinela. O inimigo pode entrar e sair da forma que ele quiser. Então Neemias já se preocupa pela falta de segurança. E eu quero destacar, nós brasileiros temos esse sentimento, esse mesmo sentimento de falta de segurança, né? Nós passamos por essa circunstância difícil de sairmos das nossas casas e ficarmos inseguros se a nossa casa vai estar bem guardada, ou deixarmos o nosso carro em qualquer lugar, se ninguém vai mexer. A gente sente essa falta de insegurança, né? Então o Brasil passa por esse momento também. Segundo aspecto, sobre as portas queimadas a fogo. Não existiam as portas de segurança. As portas simbolizavam uma coisa muito importante. Eram diante das portas que os juízes julgavam a nação de Israel. Julgavam os crimes do povo, né? Aqueles que deveriam pagar pelos seus crimes. Então, sem portas quer dizer o quê? Não existia julgamento, né? O poder judiciário não funcionava. A nação de Israel estava exposto à injustiça, né? O povo estava sendo injustiçado, não tinha quem defendesse eles, né? Vale ressaltar também a gente. Quantas e quantas vezes a gente se sente injustiçado? A gente passa por circunstâncias difíceis, a gente tem esse sentimento de injustiça, né? Até numa rede pública, a gente precisa de um médico, demora tempos e tempos para a gente passar por esse médico. A gente muitas das vezes tem um juros abusivo no banco, a gente se sente injustiçado, roubado. Muitas vezes se sentimos injustiçados diante das pessoas no dia a dia. Então nós passamos por esses sentimentos difíceis também, né? Então, a gente está comentando aqui algo de mais de 2.500 anos atrás. As mesmas circunstâncias que a nação passava, a gente passa hoje. Ou seja, as coisas não mudaram. As circunstâncias difíceis são uma realidade e são as mesmas daquela época, são as de hoje. Só que a gente encontra respaldo para a gente poder passar dessas circunstâncias difíceis. Mas a gente tem que quê? Se alimentar da palavra de Deus. Se alimentar daquilo que traz recurso para nós, né? O terceiro ponto, grande miséria, ou seja, Neemias, ele vê que o povo está passando fome, que o povo está passando por uma circunstância difícil, né? O povo não está tendo o que comer, muita gente morrendo de fome, né? Então, da mesma forma hoje graças a Deus a gente tem uma posição melhor, mas quantos e quantos dos nossos irmãos não estão passando fome aí, não estão matando um leão por dia para poder vencer dia após dia, não é verdade? Quantas pessoas não estão passando por esses momentos difíceis, né? E o outro ponto, o desprezo. A nação de Israel estava se sentindo desprezada. O que é desprezo? Ninguém se importava com a situação difícil. Nós, quantas e quantas vezes ninguém se compadece dos nossos problemas? As pessoas olhem, é só mais um. Ninguém está nem aí para o nosso problema. Ninguém para prestar atenção, para fazer igual o que Neemias fez, dobrar o joelho e orar em prol do problema de uma nação. Nós, como cristãos, temos que orar um pelos outros e se compadecer pelo problema dos outros. Se o meu irmão está passando por problema, eu tenho que dobrar o meu joelho e orar por ele. Orar para que essa situação difícil cesse. É isso que nós devemos fazer. A gente devemos
anular esse sentimento de desprezo e entrar o sentimento do amor. Falta mais amor. Neemias transbordava amor, né? Então, vale ressaltar a importância. Neemias, ele busca os recursos. Neemias não é uma pessoa rica, né? Então, os recursos, nem tudo é dinheiro, mas sim ele busca os recursos da parte de Deus. Jejum, oração, prostrado diante de Deus. Esses são os nossos maiores recursos. Nossos maiores recursos não é financeiro não, meu irmão. O financeiro ajuda muito, mas se nós não tivermos o recurso da oração e do jejum para quebrar as barreiras e para Deus nos capacitar, a gente não passa pela circunstância difícil. Então, nós temos que prestarmos atenção diante desses problemas. Nós temos que pegar essas virtudes de Neemias e aplicar no nosso dia a dia, né? Olha o versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O maior recurso de Neemias era o Deus vivo. O nosso maior recurso nos dias de hoje é diante do Deus vivo. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando mais um estudo bíblico, né? Para a honra e glória do Senhor. E eu queria deixar destacado isso para os irmãos. Sempre use os cadernos para fazer anotação, que é importante para vocês estarem aprendendo. Essa é a intenção do estudo bíblico expositivo. É trazer essa mensagem para vocês poderem esmiuçar mesmo de verdade o texto. E aqui a gente ressalta. O povo estava passando por falta de insegurança, o povo estava sendo injustiçado, o povo estava passando por fome e o povo estava sendo desprezado. E os recursos que Neemias agiu diante desses 4 circunstâncias foi a oração e o jejum diante de Deus. Ele orou e agiu. Nós temos que orar e agir em favor dos nossos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Tome posse desse estudo bíblico, espero ter ajudado muito vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário com qualquer dúvida, ou se estão gostando ou não, que a gente vai melhorando de acordo com a necessidade das pessoas. Vão deixando seus comentários para ajudar, a gente agradece muito, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.